Os Ministérios Públicos Estadual e Federal investigam possíveis fraudes no Hospital Municipal de Colina e pedem a intervenção do Estado e União. Médicos e até a administração do hospital estariam cobrando por procedimentos aos pacientes do SUS. A Câmara também abriu uma CPI para apurar os repasses da Prefeitura ao hospital. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual determinaram que o Departamento Nacional de Auditoria do SUS inspecione todos os documentos do Hospital José Venâncio, em Colina. O fato parte de denúncia de que pacientes eram obrigados a pagarem por cirurgia feitas na unidade. O provedor da instituição e a esposa dele, que é gerente administrativa do local, além de 2 médicos, são investigados pela fraude. Recebiam do SUS e recebia particulares nas cirurgias. Várias pessoas que foram fazer cirurgias foram denunciar no Ministério Público. Na época, o delegado abriu uma investigação. Há 18 anos, Isabel teve gêmeos no Hospital José Venâncio. Ela foi uma das pessoas que prestaram depoimento à polícia. O caso segue sob sigilo, mas ela lembra com detalhes de como foi cobrada. Eu fiquei internada 1 semana antes de eu ter os meus filhos, de repouso. Aí ela perguntou para mim que eu tinha que pagar R$450. Eu falei para ela que eu não ia pagar, porque eu tinha feito pré-natal pelo SUS, e que eu ia fazer um boletim de ocorrência contra ela e contra o hospital. Após o início das investigações, Isabel fez uma postagem nas redes sociais desabafando sobre o ocorrido há 18 anos. E, para sua surpresa, outras pessoas também denunciaram. Uma mulher disse que há mais de 20 anos foi cobrada pelo médico. Já outro morador do município falou que pagou R$900 a um dos médicos investigados para passar pelo procedimento. Muita gente comentou, deu muitos comentários, deu. E o que é que as pessoas diziam? Muita gente que tinham sido cobrado, citaram até nome de outros médicos, tem na minha postagem. O suposto esquema começou a ser investigado no final do ano passado e partiu da denúncia de que uma idosa teria sido operada sem estar completamente anestesiada, em função de o médico não ter recebido o valor cobrado. As denúncias são graves e a população está temerosa, já que não há outro hospital de média e alta complexidade no município. É grave porque o hospital perdeu a credibilidade por ter gestores, os que comandavam, os administradores, nas investigações, está falando que eles sabiam e era conivente. Apesar das supostas cobranças, em 2014, por exemplo, foi destinado mais de R$2.700.000 do Fundo Nacional da Saúde e da Prefeitura ao hospital. Agora, um dos objetivos do DenaSUS é verificar se os recursos nos últimos anos foram aplicados de acordo com o que determina a legislação, já que 95% dos atendimentos realizados são pelo SUS. O Ministério Público Estadual não quis se manifestar sobre o assunto, mas ao final do processo, tanto o MP quanto o Ministério Público Federal querem que o governo paulista e a União sejam obrigados a intervir no hospital para garantir a gratuidade. Nós estivemos no hospital e confirmamos. A população está com medo? Muitas pessoas se negaram a comentar o caso. A atual administração e provedoria do José Venâncio optaram pelo silêncio. Já a Câmara iniciou uma CPI que vai investigar os repasses de verba do município ao José Venâncio e ao pronto-socorro municipal. Nós estivemos na Casa de Leis e também na Prefeitura, mas ambos os poderes não quiseram se manifestar. A Polícia Civil também não se pronunciou. Davi Florim, de Colina, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. O Hospital Municipal de Colina já é bem conhecido por ser vítima dessas possíveis fraudes ocorridas nos últimos anos. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, o que o futuro reserva para todos os envolvidos? Boa tarde. Boa tarde. Pelo jeito aí, reserva prisão, cadeia, prevaricação, crime de corrupção ativa, corrupção passiva. E é bom eles abrirem o olho, os envolvidos, consultar os advogados, especialistas em delação premiada, para que a coisa não chegue lá na frente numa situação pior do que está hoje.
A prefeitura, que evitou falar com a nossa equipe, também faz repasses ao hospital. A gestão municipal deve esclarecimentos? Muito, é o princípio da transparência e publicidade constitucional. O dinheiro público ele deve sofrer um nó maior em relação à comunidade. Dinheiro público tem que ser demonstrado a origem e a aplicação. Se a prefeitura está se omitindo, o prefeito pode aí cair talvez uma prevaricação ou talvez ser denunciado junto com os envolvidos, né? Depois de observada a defesa e o devido processo legal. As denúncias de irregularidades com verba federal vêm de longa data em Colina. E como é possível manter isso por tanto tempo? Talvez a comunidade com medo ou talvez se omitindo, ela não denuncia. Mas se a comunidade tivesse denunciado lá atrás, certamente com uma colaboração premiada, uma ação conjunta da Polícia Federal com base na lei das organizações criminosas, muita coisa já teria parado e o dinheiro público, em tese, não deveria ter sido desviado no passado. As investigações e a auditoria em Colina podem apontar responsáveis até fora do hospital? Sim, normalmente esses esquemas não ficam só dentro. A maioria dos participantes giram ao redor, órbita fora, talvez que nem a Operação Lava Jato, em que se demonstrou que existiam vários núcleos de organização criminosa. Então, no segundo momento, talvez vai atingir clínicas médicas ou até mesmo laboratórios, né? Então, tem que aquela velha história da Lava Jato, follow the money, siga o dinheiro e certamente achará quem que é o culpado. E como deve ser essa intervenção no hospital? A intervenção, normalmente, a Justiça nomeia um interventor muito idôneo, professor universitário, com a colaboração do Ministério Público, da Procuradoria da República, e aí vai se levantar os esqueletos e daí partir-se-á para as sanções civis e responsabilização. Mas é o que eu aconselho, quem esteve envolvido, se for o caso, vê que a água vai bater no pescoço, faça uma colaboração premiada que talvez não sofra o que o pessoal da Lava Jato está sofrendo em Brasília. Doutor, e a população deve cobrar diretamente de quem tudo isso? A população deveria abrir CPIs, comissões na Câmara, mas normalmente o Legislativo fica com medo ou se omite intencionalmente. Nesse caso, é o que o Jornal da Clube sempre diz. Entra primeiro com uma ação popular, o cidadão, através do seu advogado, procura o OAB e daí vai aparecer o novelo de lã da corrupção. A partir disso aí, então, o Ministério Público tem fundamento e motivos para dar as devidas providências. Ok, doutor, é muita coisa para ser desvendada, né? Obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pucci. Ok, até já.